adorar o Senhor com alegria. Lá no Salmo 47 fala assim: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Nosso Deus é grande, Criador de todas as coisas, merece todo louvor e toda adoração. Vamos louvar o Senhor com as vozes de alegria? Vamos lá? Olá, crianças! Como é que vocês vão? Tia Natécia está muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem, vocês, suas famílias. E hoje, Tia Natécia, antes de começar, vai fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento para a leitura bíblica. Vamos orar junto com Tia? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça porque estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Aprender, Senhor, com esse personagem que eu vou trazer, que vai abrir muito o entendimento das nossas crianças, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, me capacita através do Teu Santo Espírito. Em Teu nome eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, a palavra, né? A palavra de hoje, ela está situada em Gênesis capítulo 6, versos 7 e 10. Eu vou fazer um resuminho para vocês e vou contar essa história através de uma amiga minha que eu encontrei no YouTube. O nome dela é
tia Luluzinha. Tia Luluzinha, que interessante, né? E o tio vai compilar essa historinha, que não vai demorar muito, é 4 minutos. Vocês vão assistir e depois a gente vai para a prática de um menininho que se chama Arthur. E esse menininho que vocês vão escutar a história dele tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então, espero que vocês gostem da história de tia Luluzinha. Até mais! Deixa eu ver onde a minha arca me deixou hoje. Peraí, a minha arca não me deixou em nenhum lugar ainda. Mas olha a chuvona que está lá fora. Ainda bem que eu estou aqui protegida. Preciso de te contar uma história que tem tudo a ver com isso. É a história de outra arca. A arca de Noé. Noé ficou viajando por aí, em uma arca entrou, o mal não pôde o destruir. Houve um tempo em que a maldade era tanta que o coração das pessoas ficou duro, igual pedra, e a maldade se espalhou por toda a terra. Mas tinha um homem diferente que achou graça diante de Deus. O seu nome era Noé. Noé andava com Deus, ele era amigo de Deus. Mas a maldade foi crescendo cada vez mais, até que Deus decidiu limpar a terra através de um dilúvio. Dilúvio é mas muita chuva. Mas o amor de Deus é tão grande que ele quis salvar Noé e sua família. Sabe como? Deus mandou Noé construir uma grande arca com 3 andares e vários compartimentos dentro dela. Imagine o que as pessoas pensaram de Noé. Ficou doido? Mas mesmo assim, Noé obedeceu a Deus e construiu esse grande barco do jeitinho que ele mandou. Depois que a arca ficou pronta, Deus disse para Noé entrar nela junto com sua família, que ao todo tinha 8 pessoas. Além deles, Deus disse para Noé colocar 2 animais de cada espécie na arca, um macho e uma fêmea, para mantê-los vivos também. Tinha leão, tinha elefante, tinha girafa, até papagaio. Então, Deus fechou a porta e o dilúvio começou. E choveu por 40 dias e 40 noites. A arca começou a flutuar sobre as águas e até as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas. Apenas a família de Noé e os animais que entraram na arca sobreviveram. Depois, Deus soprou um vento sobre a terra e as águas começaram a abaixar. A arca parou no Monte Ararat e Noé soltou uma pomba por 3 vezes para conferir se a terra já estava seca. A pomba, na primeira vez, voltou porque não tinha onde pousar na terra. Depois, a pombinha voltou com uma folha em seu bico, mostrando que as águas já estavam começando a abaixar. Por fim, ela já não voltou mais. Assim, Deus disse para todos saírem da arca e ele colocou um lindo arco nas nuvens com 7 cores, que era o sinal de sua promessa de que nunca mais ele deixaria um dilúvio destruir a terra. Hoje em dia, há muita maldade no mundo. O coração das pessoas não mudou. Mas a boa notícia é que Deus também não mudou. E Ele também construiu uma arca para nós. O nome dela é Jesus. Seja como Noé. Noé entrou na arca e foi salvo. Se você crer em Jesus e entrar nele, você também será salvo. Eu vou que vou viajando por aí, em uma arca estou, o mal não vai me destruir. Ufa, a chuva parou! Agora eu já posso descer. Te encontro no próximo passeio da minha arca. Tchauzinho! E aí, galera, gostaram da historinha de tia Luluzinha? Ela trouxe hoje a história de Noé, né?
E como vocês viram na historinha que ela contou, uma história bem resumida, né, sobre o livro de Gênesis, que está no capítulo 6, sobre a história de Noé, né, que é o personagem central. Mas hoje eu vou trazer também a história de um menino chamado Arthur. Esse menino aqui é um menino como nós, né? Que eu já fui criança, como vocês, e vocês também vivenciam como Arthur o dia a dia, né, na escola. O dia a dia de ser um estudante. Arthur era um menino muito assim, obediente à mãe, mas infelizmente nesse dia ele vacilou. Ele estava para fazer uma prova de história, mas só que ao invés dele ter estudado, né, ele desistiu de estudar nesse dia, no dia da véspera da prova, e foi jogar bola. Aí chegou o dia da prova, era uma prova de história, e Arthur tinha que fazer essa prova. Só que aconteceu um episódio com Arthur. Quando ele pegou na prova, ele viu que não tinha estudado o suficiente, sabe? Tinha estudado pouquinho. Aí ele olhou assim para a prova, eu disse, mas eu vou tentar fazer a prova. Talvez eu me lembre do que eu estudei. Ai, se eu tivesse obedecido a minha mãe, não tivesse ido jogar bola, eu ia fazer uma prova boa. Mas eu estudei pouco. E ele estava precisando de uma nota boa, sabe? Mas Arthur seguiu. De repente entra uma pessoa na sala de aula e chama a professora de Arthur para ir na secretaria conversar com a diretora. Aí a professora fez, olha, a servente, né, que veio dar o recado. Fique aqui tomando conta da sala de aula enquanto eu vou falar com a diretora. Aí essa servente não estava nem aí, só estava lá sentada, sem observar muita coisa. Aí, o que é que acontece? A turma toda, quase todos os coleguinhas de Arthur, com a saída da professora, abriram a mochila, tiraram o livro de história e foram colar. E foram filar, como diz aqui, né? No Nordeste. Aí, Arthur viu que todo mundo estava filando, abrindo o livro e respondendo a prova. E aí, isso é certo? É enganar a si mesmo, né? Colar na prova. Porque quando a professora for dar a nota 10. Mas será que realmente você aprendeu 100% daquilo que você estudou? Porque filou, né? Então, o pobre do Arthur, ele ficou assim, pensativo, porque ele mesmo não queria filar, porque ele era um menino cristão, ele era um menino que queria fazer a vontade de Deus. Então, ele decidiu, e vamos ver o que é que ele vai decidir fazer, se ele vai colar ou não colar, filar ou não filar. Então, ele como um menino evangélico, cristão, seguidor da palavra, ele foi comparar com a palavra de Deus. E ele justamente, ele lembrou daquela história que a mãe dele tinha contado antes dele dormir, de Noé, que era um homem sensato, um homem temente a Deus, um homem que conversava com Deus em oração todos os dias, né? E ele fazia questão da família dele seguir o evangelho. Tanto que os 3 filhos dele, junto com a esposa dele e as 3 noras dele, construiu a Arca de Noé, que a gente conhece, né, como Arca de Noé. Aquele grande barco. E sabe quanto tempo demorou fazer aquele barco? 100 anos. E vocês acreditam que Noé foi zombado? Todo mundo não acreditava em Noé, porque naquela região não chovia. E todo mundo assim, tá louco, aquele homem tá doido, fazendo uma arca porque Deus falou com ele. Mas Arthur sabia dessa história. Ele disse, minha mãe já me contou da história de Noé. Então, eu já sabendo desse episódio,
de que Noé era diferenciado, Noé não se juntava às pessoas daquela comunidade que não eram temente a Deus, Arthur começou a pensar. E ele lembrou da palavra de Deus. Então, ele pediu ajuda à consciência dele, que nada mais é que o Espírito Santo de Deus na nossa mente, né? Conduzindo o que a gente vai fazer, se certo ou errado. E ele sabia, Arthur sabia, que filar, colar, Deus não se agrada. Porque está enganando a professora, mas a Deus não. A Deus você não está enganando, não. Deus, ó, fica de olho no nosso coração, na nossa consciência. Então, Arthur contou com a ajuda de Deus, porque ele leu a palavra. E ele decidiu não colar. Ele decidiu sim. Ele se comprometeu, né, com a palavra de Deus, com o que é certo. Então, eu não estudei, vou fazer a prova. No que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder responder, eu vou deixar em branco. E olha que ele estava precisando de uma boa nota. Mas Arthur foi prudente. Ele fez o quê? A vontade do nosso Deus, a vontade de Jesus Cristo. Para não se enganar a si mesmo, não enganar a professora. Ele seguiu o mandamento de Deus, que é obedecer e fazer o que é certo. E ele fez o que é certo, ó. Tanto que ele tá com um likezinho assim, ó. Fazendo o que é certo. Então é essa história hoje que eu queria contar para vocês. Desse menino Arthur e da história de Noé, né? Que foi uma representação de um homem que perante a sociedade daquela época não acreditava nem que ia chover. Porque naquela região não chovia. Mas Deus, nosso Deus e Pai, né? E Jesus Cristo e o Espírito Santo conscientizou Arthur a também não pecar, a seguir em frente, a fazer a prova, a executar aquilo que ele sabia. Ele mesmo considerou que tinha estudado pouco, mas ele foi adiante. E ele fez a prova e disse, eita, essa prova eu não vou me sair bem, mas a próxima prova que eu fizer, e seja não só a de história, mas de todas as outras matérias, eu vou me dar bem, porque eu tenho minha consciência tranquila de que não vou filar, eu vou estudar. E é isso que a gente tem que fazer, o que é certo. Se é para estudar para uma prova, vamos estudar. E vamos considerar aquele tempo de estudo. Porque há tempo para tudo. Há tempo para jogar bola, para brincar de boneca. Eu também já fui criança. E quando minha mãe dizia assim, olha, é tempo de estudar, eu reservava. Nem que fosse 1 a 2 horas por dia. Depois da escola, a gente tem que reservar 1 hora a 2 horas de estudo em casa, sim, para a gente fixar o que a gente aprendeu. E quando a gente for fazer a prova, não ficar desesperado, agoniado, porque não estudou e se enganar a si mesmo colando ou filando. Não é verdade? Então é essa historinha que Tia traz para vocês hoje, nesse dia de domingo. E vocês estão de férias, né? Nesse momento, estão descansando e carregando as baterias para no próximo semestre vocês estarem afinados e fazendo como o nosso amiguinho Arthur, né? Que estuda para fazer boas provas e não fila, né? E não cola do coleguinha, porque aí tá roubando o quê? Roubando a sabedoria do amiguinho. Isso é uma forma de roubar e isso Deus não se agrada. Espero que vocês tenham gostado da história de Tia Luluzinha, né? Que trouxe a história de Noé, e espero que vocês também tenham gostado da história de Arthur, que é um exemplo, como vocês que são crianças, e para executar, né, a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Que a gente está aqui para ser luz e sal da terra. Um beijo, até a próxima. Espero que a gente, no próximo mês, esteja presente e estejamos juntos para a gente aprender mais do Senhor Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e boa semana. Titia ama.